e outros voos. Ele conversa agora com a jornalista Mônica Junqueira. Larissa, é bom demais receber novamente aqui no programa o professor de filosofia e poeta Renato Pessoa, que está com um novo livro, Retratos de Abismo e Outros Voos, que na verdade é uma antologia. Na verdade é uma antologia, são 10 jovens poetas cearenses. Nós resolvemos nos reunir para compilar um pouco da produção poética de cada um, para mostrar que há jovens poetas publicando dentro do Ceará, há jovens poetas publicando no Brasil. Né? Nós sabemos que com essa nova geração a poesia é um tanto desacreditada, então nós resolvemos dizer, não, há pessoas publicando poesia, há escritores que priorizam este estilo. Então nós resolvemos, de fato, fazer esta compilação, reunir estes poetas que estão em fase de produção. Muitos deles ainda vão publicar o seu primeiro livro, inclusive esse ano vai sair o primeiro livro de 4 escritores que já estão aí, ou seja, esta é a primeira publicação de fato deles, né? E para demonstrar, o Ceará é um celeiro de grandes poetas, nós sabemos muito bem disso. Então este livro é uma afirmação uma afirmação da poesia, uma afirmação de que a poesia não está morta, uma afirmação de que o fazer poético está concretamente vivo, pulsante. Prova disso é este livro. E são 10 poetas, estilos bem diferentes ou são mais ou menos da mesma corrente, assim? Não, interessante que realmente são 10 poetas de estilos distantes. Cada escritor tem o seu modo peculiar, o seu modo próprio de enxergar as coisas, de ver a vida. Nós temos a visão um tanto mais social da Larissa Freitas, por exemplo, que é uma das poetisas do livro. Nós temos a visão mais existencial, mais niilista do Cícero Almeida. Nós temos uma visão muito mais bucólica de um Elton Banana, que é também um dos poetas. Nós temos uma visão mais romanceada, mais romancista, mais amorosa do Bruno Mota. São jovens que a seu modo, enxergam o mundo, contextualizam esse mundo, problematizam esse mundo através da poesia e está compilado nisso. E como é que você se encontrou com esses jovens? Como é que surgiu esse grupo? Você já se reuniu antes? Como é que foi esse encontro? Na verdade, a ideia é minha e do Diego Nogueira Silvério, que também é um excelente, um grandíssimo poeta. Nós somos amigos há muito tempo, inclusive o que nos uniu foi o amor às artes, à literatura e à filosofia. Então é um projeto já antigo que esse ano, que em 2014, nós decidimos concretizar. Nós já conhecemos o Elton Banana, que é meu familiar. Eu já conheci também o Bruno Mota Pinheiro, o Eder Montenegro, que também é um grande poeta cearense. Então os outros poetas nós fomos compilando, fomos procurando. Conhecemos através da internet a Larissa Freitas, a Larissa Alhadef, né, e conhecemos o Ítalo, e então nós decidimos reunir esses autores. A sua poesia, como é que você caracteriza? É uma poesia mais forte, urbana também. Alguns leitores e alguns críticos apontam minha poesia muito mais do ponto de vista niilista ou desacreditada. Se você fizer uma análise um tanto mais filosófica ou sociológica, você vai perceber que eu sou um típico homem do meu tempo. Nós vivemos um tempo profundamente niilista, um tempo em que em filosofia nós chamamos de crise das metanarrativas, que é uma linguagem do Jean-François Lyotard, um filósofo francês. Então, esse aspecto na minha poesia, um aspecto tanto desacreditado, não a descrença na arte, não a descrença na vida, mas no sentido de que é uma poesia um tanto mais angustiada, profundamente lírica, mais angustiada. Né? Chamaram já de pessimista, o que eu discordo. Não creio que a minha poesia, ou o meu texto, a minha literatura seja pessimista, mas há sim uma desconfiança. Não é uma desconfiança vazia, é uma desconfiança que produz alguma coisa, que produz arte, que produz pensamento, que produz reflexões, que produz uma descontextualização, vamos usar esse termo, ou seja, você descontextualiza para recontextualizar dentro da poesia. Vocês fizeram esse livro independente? Como é que foi feito? Assim, porque produzir um livro hoje aqui no Ceará, na verdade no Brasil, é bem difícil, né? A produção do livro foi muito coletiva. Nós chegamos, eu e o Diego Nogueira Silvério, junto com o Bruno Mota Pinheiro, chegamos para os autores,
falamos, olha, vocês vão nos ajudar a produzir este livro. Nós nos juntamos, juntamos uma renda, uma determinada renda, e procuramos uma editora, e a partir disso nós montamos o livro. Então o livro foi formado pelo coletivo, esse livro é nosso. É uma saída para os novos poetas, porque hoje para publicar sozinho, individual, já é muito mais complicado. Você tem 2 livros aqui, né? Tem, que já foi mostrado aqui no programa, né? Solidão Singular e O Corpo Arcaico, que é o primeiro, né? E com certeza você também teve dificuldade de publicar. É uma saída a publicação coletiva? É uma saída. Na verdade, o mercado editorial brasileiro tem crescido muito. Né? O público leitor no Brasil tem crescido demais. Você percebe que hoje nós temos a luxo de ter best-sellers, nós nos damos a luxo de ter livros que vendem milhões de cópias. Então há um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que houve esse crescimento editorial, houve esse crescimento do público leitor, está cada vez mais difícil publicar por grandes editoras. Está cada vez mais difícil. Na verdade, está cada vez mais difícil publicar um determinado tipo de literatura. O mercado ainda prioriza muito pouco a poesia. Então, esses jovens que publicam poesia, esses jovens que se arriscam, que é uma coragem muito grande publicar poesia, é uma coragem imensa você ainda se determinar numa produção e numa definição de que você seja um poeta. Então é uma coragem de enfrentar o mundo. Então a saída seria a autopublicação. Diversos poetas se autopublicam hoje, se autopublicam bem. E nós temos também pequenas editoras que têm esse dever de publicar esses jovens poetas iniciantes, esses jovens escritores iniciantes, sem procurar grandes editoras. E com isso vão ficando conhecidos, as pessoas vão mostrando que gostam de poesia, os próprios blogs na internet, né, muitas páginas que falam de poesia, mostram que o público gosta de poesia. Isso talvez convença depois as editoras também. Nós temos um crescimento de poetas, isso é interessantíssimo, certo? Ou seja, isso é a afirmação da poesia. Em contrapartida, as grandes editoras não querem publicar porque vende pouco. E é muito complicado, é dificílimo você encontrar um bom poeta hoje. No entanto, o povo gosta, no entanto, o povo quer. Entre os escritores mais queridos, digamos assim, do povo, nós temos grandes poetas, nós temos o Drummond, nós temos o Fernando Pessoa, nós temos o Manuel Bandeira, nós temos o Manuel de Barros. Então, isso é sem dúvida uma indicativo, aliás, de que a poesia é bem aceita pelo público. Não é bem aceita, talvez, por grandes editoras, mas pelo público, sim. Beleza. Então, vamos ouvir um dos poemas, você pode escolher um deles. Eu vou escolher um poema que eu compilei para esta antologia, chama-se Consolação, é um poema do meu primeiro livro, que eu coloquei aqui na antologia. Consolação. Triste dos poetas que não nascem tristes. Hão de aprender a tristeza do mundo. Hão de não ser isentos das quimeras falidas, das esquinas sem rumos, dos cigarros apagados, do baixio dos rumores e das fissuras ébrias. Como são sórdidos os poetas que não nascem sórdidos. Hão de aprender o cinismo das eras. Hão de sorrir da finitude da epiderme, do balbucio dos orgasmos, do poema de consumo. Hão de ser furtivos nos tempos frígidos. Hão de ser sinceros nos tempos sórdidos. Hão de ser, sobretudo, tristes. Hão de ser tristes os poetas que não nascem tristes. Que beleza, adorei. Agora, para encerrar, dizer onde as pessoas podem adquirir o livro. Né? Bom, o livro está em algumas livrarias aqui em Fortaleza e pode também entrar em contato comigo pelo Facebook e por algum dos autores. Nós vamos disponibilizar o livro para a compra. Então, em algumas livrarias, sobretudo as livrarias do Benfica, você pode encontrar o livro rapidinho. Renato, foi um grande prazer, adorei o papo. Muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez o convite. Estamos sempre aqui para essas matérias de literatura e sempre que você precisar, estaremos dispostos para conversar um pouco mais sobre poesia, sobre literatura, sobre arte, sobre a vida.